Olá pessoal, tudo bem? Aqui de novo é o professor Fábio Levi. A aula de hoje é sobre taxonomia, que é a parte da biologia que faz a classificação biológica e a nomenclatura científica, mas a aula de hoje é só sobre classificação biológica. Vamos lá? Quando pensamos em classificação, essa pergunta deve nos vir à cabeça, certo? O que é classificar? Por exemplo, você separa as pessoas que conhecem amigos, colegas e conhecidos? É claro, né? Quando você pega ônibus ou metrô, separa as linhas que você pode usar das que você não pode? Também, né? No seu caderno você separa diferentes matérias em diferentes partes? Nas apostilas de cursinho, biologia, física e química, por exemplo, estão separadas? A gente sempre agrupa as coisas parecidas e separa as diferentes, dando inclusive nome a esses grupos ou conjuntos. Isso é classificação. Então, classificar é agrupar coisas parecidas e separar as diferentes. Na biologia, não é diferente. Nós agrupamos os seres vivos parecidos e separamos diferentes. Por exemplo, na Grécia Antiga, os filósofos gregos classificavam os animais da seguinte forma: aquáticos, aéreos e terrestres. Qual é o critério utilizado aí? Muito bem, é o ambiente ou habitat que o animal vive. Na Idade Média, Santo Agostinho classificava os animais em úteis ao homem, nocivos ao homem e indiferentes ao homem. Qual é o critério agora? Isso é um pouquinho mais difícil. É a utilidade ou importância que esse animal tem para o homem. Ok, Fábio, eu entendi o que é classificar, mas para que serve? É outra pergunta que você deve estar se fazendo, né? Por que, por exemplo, na biologia se separam os assuntos? Por que nos livros ou apostila as matérias estão separadas? Porque você separa as diferentes matérias em diferentes partes do seu caderno. O que pode acontecer com você quando quiser relembrar de taxonomia se não tiver separado as diferentes matérias no seu caderno? Vai ficar mais difícil achar o que você quer, não é mesmo? Ah, então a classificação serve para facilitar o estudo. Sim, mas não é só isso. Por exemplo, se eu te disser que descobri uma nova espécie de inseto, esse animal que eu descobri é mais parecido com qual animal? A, B, C ou D? Muito bem, D nem é animal, é fungo, né? Muito bem, C. Por quê? Porque todo inseto tem cabeça, tórax e abdômen, 3 pares de patas e um par de antenas. Você percebe que eu só te forneci uma informação, o nome inseto, e você já acessou outras informações da sua memória? Então a classificação serve para facilitar o estudo, sim, e facilitar a comunicação. Mas tem uma coisinha a mais. Observe esses seres vivos aí na sua tela. Qual é mais parecido com você e qual é mais diferente de você? Se você tiver que fazer uma ordenação com esses seres vivos, provavelmente fica parecido com isso aqui. Certo? Quando a biologia faz essa relação de semelhança e diferença, na verdade está evidenciando uma relação evolutiva. Então, o ser humano tem um ancestral comum com o Australopithecus, que foi um homem das cavernas, que é mais recente na evolução que o ancestral que a gente tem com o chimpanzé, que é mais recente por sua vez com o que a gente tem com o jumento e assim por diante. Então, a classificação facilita o estudo, a comunicação e evidencia relações evolutivas. Portanto, não é qualquer critério que é utilizado para classificação na biologia. Quais são os critérios, então? Comparação anatômico-morfológica, comparação dos processos fisiológicos, respiração, excreção e assim por diante, comparação das reações bioquímicas, comparação do desenvolvimento embrionário e comparação genética. Vamos continuar? A classificação agrupa os seres vivos em conjuntos com nomes específicos. Esses conjuntos recebem o nome de categorias taxonômicas. Observe os seres vivos que estão aí na sua tela. Quais são os 4 mais diferentes de você? Muito bem, bactéria, ameba, cogumelo e árvore. Se você errou, não tem problema, você está aprendendo, né? Separando esses organismos, formamos 5 conjuntos. E o nome desses conjuntos para taxonomia é reino. Aqui estão os 5 reinos que caem no vestibular. Reino Monera, reino Protoctista, reino Fungi, reino Plantae ou Plantae e reino Animalia. Preste atenção agora nos seres que estão no mesmo reino que você, o Animalia. Quais são os 8 mais diferentes de você? Aí fica um pouco mais difícil. Você deve ter chegado em alguma coisa parecida com isso aqui, certo? Formamos aqui 9 conjuntos. E o nome desses conjuntos para taxonomia é filo. E temos aqui os 9 filos de animais que mais caem no vestibular. Filo porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermo e cordado. Agora vejamos somente os cordados. Quais são os 4 mais diferentes de você? Muito bem, ó. Tubarão, perereca, cobra e frango. Formamos de novo 5 grupos. O nome desses grupos ou conjuntos para taxonomia é classe. E aqui estão as 5 classes de cordados que mais caem no vestibular: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Olhando agora somente os mamíferos, vamos classificar de novo. Veja aí quais são os mais parecidos e quais são os mais diferentes de você. Aqui fica um pouco mais difícil. Temos aqui, ó,
Nesse caso são 4 conjuntos, mas não são só 4, tá? O nome desses conjuntos para taxonomia é ordem. E aqui temos a ordem Perissodátilo, cetáceo, carnívoro e primata. Classificando agora os primatas. Vai ficar um pouquinho diferente, mas temos aqui os seguintes grupos. Temos de novo aqui 5 conjuntos, nesse caso não são só 5. E o nome desses conjuntos para taxonomia é família. Temos aqui a família Lemuridae, Holobatidae, Cebidae, Pongidae e Hominidae, que em português fica Hominideo, ok? Olhando os hominídeos, conseguimos classificar de novo? Sim, né? E aqui neste caso formamos 2 grupos. E o nome desses grupos ou conjuntos para taxonomia é gênero. Temos aqui o gênero Australopithecus, cujo representante era o Australopithecus afarensis, e aqui o gênero Homo. E ainda conseguimos classificar por semelhança os seres vivos do mesmo gênero, chegando em grupos menores que são as espécies. Homo erectus é uma espécie diferente do Homo sapiens, que é a gente. Temos aqui, portanto, as 7 principais categorias taxonômicas existentes: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O reino é a mais abrangente e a espécie é a menos abrangente. A espécie é a que tem seres mais parecidos entre si e o reino é a que tem seres menos parecidos entre si, ok? Um outro jeito de representar essa categorização é essa aqui, ó. Ok? Percebe que o reino é o grupo maior, é o conjunto maior, que contém todos os outros conjuntos dentro dele. Agora, qual dessas categorias taxonômicas realmente existe na natureza? Qual é natural? E qual é a invenção da cabeça de um taxonomista? Muito bem, a única categoria taxonômica existente na natureza é espécie. Para entendermos por que somente espécie é um agrupamento natural, precisamos nos relembrar do conceito biológico de espécie. Espécie é todo o conjunto de organismos que produz descendentes férteis. Necessariamente eles têm que ser muito parecidos. Preste atenção nesses 3 animais. Esse aqui é um cachorro, é o husky siberiano. Esse aqui, um lobo do Ártico. E o último ali embaixo é um chihuahua. Quais são da mesma espécie? Muito bem, é o husky siberiano e o chihuahua, embora o husky seja muito mais parecido morfologicamente com o lobo do Ártico. Por que husky e chihuahua são da mesma espécie? Porque se cruzarmos os dois, nascerão descendentes férteis, ok? Existem casos que fogem a essa explicação, mas isso é assunto de outras aulas. Muito bem, pessoal, espero ter ajudado. Não perca a próxima aula de taxonomia. E até mais. Tchau, tchau.